Esse vídeo aqui vai ser um desabafo sincero com vocês sobre os nossos problemas. Problemas da vida de imigrante, problemas da vida, que não necessariamente só de imigrante, mas que também acontecem muitas vezes. A gente não mostra, a gente deixa atrás das câmeras e acaba não falando e não conversando aqui com vocês. Tudo é uma tempestade no copo d'água. Eu não conseguia levantar para ir pro trabalho, você não começa mais a sentir prazer nas coisas. E vocês sabem que eu sempre quis ser muito aberta com vocês, e é claro que eu quero compartilhar aqui com vocês. Então, bora lá? Primeiro, muita gente acaba nos vendo e nos seguindo e vendo nosso dia a dia e pensa, cara, que vida ótima, que vida perfeita. Mas muitas vezes a gente acaba não mostrando, não conseguindo mostrar, não culpo quem não mostra, mas às vezes a gente só não consegue mostrar, não tem essa intimidade, ou enfim. E a gente muitas vezes acaba deixando isso de lado e não compartilhando. E eu sempre, como eu falei, tentei ser sincera com vocês. Então, há 3 meses atrás, quem me segue lá no Instagram, se você não me segue lá, eu mostro meu dia a dia. Eu comecei a aparecer pra vocês menos, ou alguns dias nem apareci por lá. Momentos entre novembro, um pouquinho de dezembro, final de outubro ali, que eu comecei a me sentir mal, eu só aparecia chorando, ou falava pra vocês que não tava bem, mas eu não conseguia explicar direito o porquê, o que tava acontecendo na minha vida. Realmente eu não tava nem conseguindo raciocinar direito pra saber o que tava acontecendo comigo, pra conseguir falar com vocês, mas depois de 2 meses, 3 quase, eu consegui parar, respirar, refletir. Hoje eu já tô bem melhor, graças a Deus. Mas hoje, olhando pra trás, eu consigo entender algumas coisas, né? Eu acredito em Deus e eu acredito que Deus coloca momentos difíceis nas nossas vidas pra gente aprender, ou pra gente passar por aquilo e talvez ajudar outra pessoa, que alguém já passou por isso ou que tá passando, talvez você que esteja aí do outro lado da tela e possa se identificar com isso também. Mas eu acredito que realmente também isso me ajudou pra entender e me organizar melhor a minha vida. Eu nem ia gravar esse vídeo, mas refletindo e vocês pedindo pra eu falar muito sobre minhas emoções, como que é morar longe e tudo mais, eu decidi gravar e abrir o jogo com vocês. E eu queria deixar claro aqui que a vida de imigrante vai ter sim seus altos e baixos, e nesse caso o meu foi bem baixo, esse momento aí da minha vida. E resumindo pra vocês, foi uma mistura assim de um burnout, assim, não só do trabalho, mas com algumas questões da vida, e também com muitas ansiedades e pressões e coisas acontecendo na minha cabeça, borbulhando, que eu não tava conseguindo me organizar. Eu simplesmente falei, não quero mais, sabe? Tipo, não tava aguentando mais. E pra quem não me conhece, eu sou uma pessoa que eu acabo cobrando muito de mim mesma, então eu sempre tenho uma lista gigante. Cada vez mais essa lista crescer e eu falo, não, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso. E aquela lista não acabava mais, aí isso começava a me frustrar, eu ficava brava comigo mesma, achava que não era boa o suficiente, sabe? Porque eu não consigo, sabe? Sendo que outras pessoas conseguem. E aí eu comecei a trocar minhas prioridades, deixar de fazer coisas importantes pra fazer coisas menos importantes. Deixei de me priorizar, isso foi muito complicado, isso foi uma coisa que me afetou muito, não me priorizar. E aí tudo começou a virar uma obrigação. Isso é um problema muito grande, porque aí você não começa mais a sentir prazer nas coisas, inclusive nas coisas legais que você faz. Tudo era uma obrigação pra mim, sabe? Tudo eu tinha que fazer porque eu precisava. Então chegou uma hora que eu comecei a surtar, porque eu tinha que conciliar. Era trabalho, era Instagram, YouTube, que é o que eu faço aqui pra vocês, amizades, igreja, vida com Deus, meu marido, minha família, meus relacionamentos no Brasil, porque quando você é imigrante você tem que sim, ter seus relacionamentos, continuar seus contatos no Brasil. Os afazeres de casa, vocês me seguem aqui, as comidas e faxina e meus ministérios na igreja, enfim, tudo começou a virar muita coisa, sabe? Você pode estar aí do outro lado e falar, nossa, eu tô muito pior, minha vida, eu tenho muitas coisas mais pra fazer, e eu entendo isso, tá? Eu entendo que não sou só eu que passo por isso, né? Tipo, isso é a vida, né? É a vida normal. Mas quando tudo isso vira uma obrigação, tipo uma lista de tarefas, isso começou a me cansar. E no meio disso tudo, em outubro, a empresa do Angola decidiu cortar ele, na verdade cortar toda a parte de produção, né? E aí ele meio que foi demitido, só que a gente contava com esse dinheiro. Pra quem segue a gente sabe muito bem, quem já viu o nosso custo de vida, aqui a gente depende dos dois trabalhando, né? A gente não consegue sobreviver, quer dizer, a gente consegue até sobreviver
com o que eu ganho. Se você não viu o vídeo sobre custo de vida, tem aí no canal. Então a gente ainda sobrevive com o meu salário, mas o salário dele era pra pagar o college. Então, se a gente não tava juntando pra pagar o college, o próximo termo a gente não ia ter o dinheiro. Então, o que a gente ia fazer? Então, meu salário ia ter que ser pra sustentar a casa e também pra pagar o college. E aí eu comecei a trabalhar de final de semana, que antes eu não trabalhava. Então, quem não sabe, trabalhar em daycare com criança cansa muito. Então, é muito importante ter o final de semana pra gente descansar, né? E eu não tava conseguindo porque eu tava pegando trabalho extra, assim, de final de semana, pra conseguir dar uma ajuda ali. E detalhe, minha família ia vir em dezembro, então a gente sabia que a gente ia gastar um bocado a mais aí com eles aqui, 2 semanas, a gente ia mostrar as coisas e tudo mais. Então começou a me dar ansiedade no meio de tudo isso, porque como que a gente vai pagar o college? Como minha família vai estar aqui? Como que a gente vai fazer? Como a gente vai pagar as contas? Como a gente... Sabe? Tudo começa a falar, meu Deus, o que vai acontecer? Foi um momento de muita tensão aí no meu coração, na minha mente. Tiveram algumas chateações aí no meio de pessoas que eu realmente achava que considerava e... Afinal, me chatearam muito, sabe? Eu senti que eu não me considerava, que era um nada, que até o que eu fazia aqui, tipo, pra que eu tô fazendo isso, sabe? E eu me senti uma palhaça, eu pensei em desistir, enfim, eu falei, não quero desistir, sabe? Eu quero estar aqui com vocês. Eu acho que isso é muito importante também falar. Que no meio do caminho, tanto da sua vida de imigrante, como na sua vida de, não sei, como criador de conteúdo, vão ter empecilhos, vão ter pessoas que vão querer te deixar pra baixo, mas a gente tem que segurar firme e forte, respirar e falar, não, é isso que eu quero, eu gosto de fazer isso e não vai ter nenhuma pessoa à minha volta que vai me derrubar, sabe? E tudo foi me cansando e chegou uma hora que tudo era eu preciso. Eu preciso lavar roupa, eu preciso limpar a casa, eu preciso aceitar esse emprego extra no final de semana, eu preciso ir nesse rolê. Até sim, gente, até as coisas legais começaram a virar eu preciso, sabe? Eu preciso fazer a marmita, eu preciso fazer o meu exercício, eu preciso estudar, eu preciso, sabe? Eu preciso. E isso começou a me prejudicar muito, sabe? Como eu falei, eu troquei minhas prioridades. E aí nisso o Angola também começou a trabalhar num emprego temporário, que era de final de semana, então eu trabalhava de dia de semana, ele trabalhava de final de semana, eu fazia um pico de final de semana, mas era menos tempo, então a gente quase não se via. E já uma dica aí, cara, se você tá vindo pro seu plano do Canadá, isso é uma realidade, tá? Eu vou falar aqui uma coisa que me incomodou nesse tempo, mas eu sei que é a realidade de muitos imigrantes aqui, e graças a Deus, Deus deu uma oportunidade muito grande da gente ter muito tempo juntos, né? A gente tava tendo uma carga horária boa, né? Que a gente conseguia conciliar, mas aí por conta de tudo isso, dele ser demitido, ele achou um emprego que era de final de semana e a gente quase não se viu, então não tava tendo tempo, sabe? E isso me deixou muito mal. Eu sou muito próxima do meu marido, a gente é muito amigo, a gente é muito parceiro. Não ter ele pra me ajudar a sustentar tudo isso, sabe? Tudo que tava acontecendo ficou pior ainda, porque eu sentia que eu tava meio que sozinha, né? Ele ia trabalhar de final de semana, eu trabalhava de dia de semana, chegava à noite, muitas vezes na semana ele também conseguia um trabalho e ia trabalhar no dia de semana à noite, então a gente não tava tendo tempo juntos, ele tinha que estudar, enfim, todas essas coisas aí da vida. E graças a Deus ele já voltou a trabalhar no trabalho normal dele, ele voltou pra empresa dele. Então a gente conseguiu voltar à nossa rotininha normal de ter o nosso final de semana juntos. Mas se você vem, esteja preparado, porque eu conheço muitas pessoas que nos primeiros 2 anos de Canadá quase nem se vêem, sabe? Mas me afetou muito nesse tempo que eu já tava mal não ter ele, sabe? Tão perto de mim. Já vou falar de novo só pra vocês entenderem. Eu sei que é uma situação normal pra quem tá no plano Canadá, mas pra quando eu estava mal, isso foi um agravante, entendeu? Me deixou pior. Mas eu sei que é uma realidade e eu também estava disposta, quando eu vim pra cá, a ter essa vida de talvez ficar sem meu marido e a gente abrir mão de muitas coisas, né, quando você tá no plano do Canadá. Enfim, nesse momento a minha vida tava uma bagunça, porque tava tudo virando uma bola de neve. E aí, pra quem não sabe, eu trabalho com criança. Quem trabalha com criança precisa estar fisicamente, emocionalmente, mentalmente, tudo bem
porque não é fácil, sabe? Eu acho que é um trabalho que exige muito, tanto mentalmente, fisicamente, emocionalmente. E quando você não tá bem, no trabalho também não vai bem. E eu me cobrava por causa disso, sabe? Tipo, poxa, eu não tô indo bem o suficiente no meu trabalho. Isso é um sintoma do burnout, né? Tipo, você se cobrar tipo, não é que a minha chefe falou, não, mas tá tudo bem. Só que eu não sentia, parecia que eu não tava sendo suficiente, não tava bem, sabe? Comigo, eu não tava me sentindo que eu tava o suficiente ali no trabalho. E uma outra coisa que mudou muito é porque quando você trabalha no Brasil de professor, você tem tipo 2, 3 meses de férias, aqui não. E eu tinha 10 dias que eu já tinha usado os 10 dias de férias, então eu nem tinha como tirar férias do trabalho, porque se eu tivesse mal nesse nível, eu tinha pensado, né, tipo, não, preciso de um tempo de trabalho, preciso respirar, vou tirar umas férias, mas eu não podia porque eu já tinha usado minhas férias. Então, por mais que eu tava mal, eu ficava me pressionando porque eu preciso trabalhar, porque se você não sabe, aqui no Canadá, você é pago por hora. Então, se você não vai trabalhar, é seu salário indo pra privada. É isso aí. Tipo, você não ganha. Não é que nem no Brasil, tipo, eu ficava doente, sei lá, na escola, eu faltava e falava, tô doente. Sabe, pegar um atestado ou sei lá, alguma coisa. Mas aqui não é assim não. Se você não vai, pode ter atestado, pode ter qualquer coisa, minha filha. Você não ganha. Não ganha. Então eu ficava me cobrando, tipo, poxa, eu preciso pagar as contas, meu marido não tá trabalhando, eu preciso trabalhar, eu preciso... não posso ficar doente, não posso ficar mal, eu preciso ir, eu preciso aguentar, sabe? Então chegou uma hora que eu não conseguia levantar pra ir pro trabalho. Até teve um dia que eu falei, ó, não consigo, não vou no trabalho. Nos outros dias me forcei bastante pra ir, mas chegar no trabalho e chorava. Chorei uns dias no trabalho, parece que não tava, sabe, não tava em mim, eu não tava em mim. E eu sei, gente, eu sei que talvez você passe por coisas muito mais difíceis, eu sei que você pode estar falando, não, mas você tá bem aí, não sei o que. Hoje eu tô, na época eu não tava por causa de cansaço, sabe? Porque é o que eu falo, são pequenas coisas, mas quando você tá cansado, essas coisas ficam muito grandes. E essas coisas já estavam muito grandes, sabe? Tudo é uma tempestade no copo d'água. Tudo pequenininho vira grande. Você pode pensar, né? Tipo, mas você tinha final de semana. É o que eu falei. Muitas vezes eu não tinha, porque eu tava fazendo os bicos. E quando eu tinha, 2 dias não pareciam ser suficientes pra eu me recuperar. Tinha 1001 compromissos. Chegou uma hora que eu olhava no meu calendário. Todos os dias eu tinha alguma coisa pra fazer. Todos os dias, sabe? E coisas legais, é isso que eu falei, não tô falando de coisas ruins, mas era compromissos e eu preciso e eu tenho, sabe? Que aí acabam virando, a gente não tem mais prazer nas coisas. Aquilo vira mais uma obrigação do que o prazer de fazer até as coisas legais. E esses 2 meses que eu passei assim, foram pra mim uma eternidade, gente, sério, parecia que não acabava mais. Eu não tava mais vivendo, sabe? Eu tava literalmente sobrevivendo. Chegou uma hora que eu comecei a desistir das coisas. Em dezembro, assim, eu cheguei e falei, também não vou fazer mais, sabe? Parei de querer tentar. E eu parei de cozinhar, comecei só a comer besteira. Eu parei de fazer exercício. Eu parei de tudo, gente, sério. Porque eu olhava e falava, eu não tinha mais força. Eu parei de ter tempo com meu marido, parei... Tudo eu fui parando, sabe? Tipo, fui desistindo, sabe, não ligando mais pras coisas. Eu falei, não, só vou fazendo, sabe, o que der, enfim. Mas só que também não é bom, porque não é assim que funciona a vida. E eu simplesmente parei de me priorizar, gente. E isso é horrível, você não pode parar de se priorizar, sabe? E então acabou que ficou pior. Mesmo eu desistindo das coisas, parecia que não tava certo. Porque eu não tava priorizando o que era pra ser priorizado, eu não tava me priorizando, eu não tava respirando e endireitando as coisas. Graças a Deus, a escola que eu trabalho dá 10 dias de férias, mas também no final do ano ela dá aquelas 2 semanas ali de final de ano. E foram muito, muito, muito boas pra mim, pra eu respirar. Por mais que a minha família emendou com o final do ano ali, né? O final do ano da escola, a minha família chegou, eu não consegui descansar. Então eu nem sinto que eu consegui aproveitar ao máximo com a minha família aqui, infelizmente. Mas assim, todo o tempo que eu tive com eles foi muito bom e foi bom pra esvaecer, esquecer de tudo e simplesmente viver aquele momento com eles. Então foi muito bom e foi bom pra mim, pra minha, né, sã consciência mental. E eu agradeço a todo mundo que me ajudou nessa época, me ouviu, meu marido,
Por mais que vocês ainda não entendiam muito do que tava se passando na minha mente, né? Eu acho que hoje as pessoas nem têm noção de tudo isso que eu tô falando pra vocês que tava acontecendo, porque nem eu conseguia me expressar. Tipo, minha chefe me chamou pra conversar, pra entender o que tava acontecendo. Eu só chorava, não conseguia nem falar direito com ela, tipo, explicar direito o que estava acontecendo. Minhas amigas, eu falei algumas coisas estavam só dentro de mim. Meu marido, que teve sempre comigo, sabe, me ajudando, me vendo chorar muitas noites, que eu simplesmente, ele me perguntava o que eu posso fazer, o que tá acontecendo, eu não conseguia falar, eu só chorava, só chorava, só chorava. Ele ali me abraçava, mas infelizmente ele não conseguia fazer nada, gente, não culpo, sabe? Só conseguia me ouvir e me abraçar, enfim. Mas eu agradeço muito a todos que me ajudaram nessa fase, porque foi muito difícil pra mim. Inclusive vocês, que eu falava, não tô bem, e você fala, não, tudo bem, não aparece, não tem problema, não precisa aparecer todo dia. Enfim, isso foi um alívio pra mim, sabe? Foi muito bom ouvir isso de vocês e obrigada. Amo vocês. E foi um momento assim que eu olhei e falei, eu preciso parar e respirar. Minha família foi embora no final do ano e aí foi o momento que eu respirei. Olhei pra trás e refleti sobre tudo que eu tinha vivido, tudo que tinha acontecido. Eu falei, eu não quero isso de novo, eu não quero que isso aconteça, eu preciso descansar. Eu tirei uns dias aí pra descansar e estabelecer metas pra começar um ano melhor, sabe? E pra que isso não aconteça de novo. O que eu queria falar aqui com vocês é que isso não é só na vida de imigrante, mas na vida de imigrante a nossa cabeça e a nossa vida tá a milhão. A nossa vida muda muito, parece que quando você chega aqui, a sua vida não vai parar mais, tem sempre coisa pra fazer, sempre coisa pra pensar, sempre, né, mudanças que acontecem, preocupações e ansiedades. E, enfim, gente, a vida de imigrante é uma surpresa, é uma caixinha de surpresa, sério. E eu gosto muito de viver, mas às vezes é muito intensa. Então a vida de imigrante é muito intensa, muita coisa acontecendo, muitas preocupações e muitas ansiedades, tudo junto, sabe? E a gente tem que respirar fundo, muitas vezes parar e respirar fundo, sabe? Você como imigrante, se você tá me ouvindo aí, te permita respirar, permita te dar um tempo, te permita te priorizar. Porque muitas vezes você vai ter que sim tirar férias. Você não é feito de ferro, você não vai conseguir trabalhar a eternidade sem ter um tempo. Se você estiver tendo um freak out, você vai precisar de um respiro. E é importante você ter isso, se planejar para ter isso. E talvez no momento que você não esteja mais conseguindo fazer as coisas direito, ter um tempo para respirar e se endireitar de novo. E tudo bem. E eu aprendi isso. Eu aprendi que talvez quando eu estiver muito estressada eu vou ter que ter um break, respirar e tá tudo bem. E uma das coisas que eu levei como meta pra esse ano, né, depois que eu refleti tudo sobre isso, é trabalhar minha mente. Porque eu acho que tudo isso começou ali. Quer dizer, acho não tenho certeza. Isso tudo começou aqui na minha mente, sabe? A minha não priorização de mim e a priorização de tem que fazer, eu preciso, essa demanda e essa pressão que eu colocava sobre mim mesma. Então foi uma das minhas metas, foi trabalhar aqui na minha mente que tudo bem se não der, tudo bem se eu precisar respirar, tudo bem se eu precisar de um tempo pra mim, sabe? Tudo bem se eu não conseguir limpar minha casa hoje, tudo bem se eu não conseguir fazer uma comida por uma semana, e tudo bem se eu não tiver afim, tudo bem se eu não quiser ir naquele rolê, tudo bem eu falar não. E é uma coisa difícil pra mim, gente, pra mim, e rolê é uma coisa difícil, sabe? Porque eu sou aquela pessoa que ama um rolezinho, ama sair, ama papiar, ama, sabe, festejar, mas eu sei que às vezes eu preciso dizer não pra eu poder também dizer sim pra mim, sabe, descansar. Então uma das coisas foi não me cobrar tanto. Esse ano, esse é o meu objetivo, não me cobrar tanto. Fazer o que eu tenho que fazer, mas não ficar me cobrando se tudo bem, eu não consegui fazer naquele dia, posso fazer em outro dia, posso deixar um pouco mais pra frente, priorizar outras coisas, sabe? Que vão ser boas pra mim. Então eu consegui organizar melhor minha rotina também, então colocar menos coisas na minha rotina. Então eu conciliei, assim, deixei menor todas as minhas obrigações, enfim, porque eu acho que isso ia fazer sentido pra mim. E uma coisa que me ajudou muito também foi o que vocês falaram de tudo bem se não aparecer por aqui todo dia. Gente, vocês sabem que o Instagram e o YouTube é uma coisa que eu amo estar aqui com vocês, eu amo conversar, eu gosto de falar, eu gosto de mostrar a nossa vida aqui no Canadá,
Mas isso começou a virar uma obrigação. Não, porque eu tenho que postar 3 vezes, porque eu tenho disso, porque não, porque senão o Instagram vai passar, o Instagram... Aí eu, calma, isso não tá pagando minhas contas, sabe? Isso eu não tô fazendo pra ganhar seguidor ou pra ganhar dinheiro, eu tô fazendo aqui isso por hobby. Eu quero fazer isso porque eu gosto, sabe? Não pra virar esse caos na minha cabeça, não pra me dar um trabalho surreal. Então eu decidi, tipo, dar um slow down aí. Eu quero levar isso na leveza e na simplicidade pra vocês, porque eu acho que quando você faz com prazer e não com obrigação, fica tudo melhor. Mas eu vou mostrar sempre pra vocês, sendo sincera com vocês sempre. Então é isso, se você não me segue no Instagram, me segue lá agora. Eu priorizei ter mais tempo de qualidade com meu marido em alguns momentos específicos. E então diminuir meu tempo de telas também, que eu estava ficando muito tempo em telas, computador, Instagram, enfim, essas coisas. E às vezes a gente que cria conteúdo, a gente tem a desculpa. Ah, mas eu preciso ficar aqui, eu preciso ver o que tá acontecendo, eu preciso estar por dentro das coisas. E aí eu tava caindo nessa, sabe? Mas eu me recuperei. E depois das 10 eu evito mexer no celular, porque eu quero ter tempo com meu marido, eu quero ter tempo pra ler, que é uma outra meta que eu tenho esse ano também, ler mais, estudar mais. Então, chega tipo 10 horas, faço meu chazinho, que é uma outra meta minha também, tomar mais chá de camomila pra me deixar mais calma e relaxada. Então, essas são algumas metas minhas e aí eu também tô diminuindo pra priorizar meu marido, priorizar as minhas amizades, sem ficar toda hora, né, ali. Então isso tem me ajudado a estar mais tranquila e menos ansiosa, gente. Sério, isso me ajudou na minha ansiedade. Parece que o meu tempo tá sendo mais útil. Mas tem dias que a gente também, né, dá uma escapada, mas tá tudo bem. A nossa meta é aquela. Quando a gente chegar nela, a gente dobra. Então eu tenho estudado também pra me aperfeiçoar mais no meu trabalho, uma coisa que eu amo muito, educação infantil, minhas crianças. Então eu quero entregar o melhor pra elas, então eu tenho priorizado estudar isso sempre. Tenho gostado bastante, aprendido muito e também curti muito minhas crianças no meu trabalho. Uma coisa que eu amo é estar com elas, elas me passam muito amor, muito carinho. Eu amo elas, então eu preciso estar bem pra elas. Então eu tenho dormido bem, tido essas minhas noites de sono bem melhores, pra estar com elas no dia seguinte. Então, cuidar da minha mente, cuidar de mim, cuidar do meu coração, do meu espiritual, do meu emocional, do meu físico. Tudo me ajudou no meu trabalho, a curtir mais o meu trabalho, a curtir minhas crianças, estar com elas. Enfim, e tem sido muito gostoso. É isso, mas tudo isso que eu tô falando pra vocês começou na minha mente, porque começou a ser trabalhado aqui na minha mente. Eu preciso desse tempo de parar, respirar e falar, se não der, tá tudo bem. É uma coisa que eu preciso estar relembrando constantemente, sabe? Tudo que eu falei aqui pra cima, não, essa é a minha prioridade, é assim que eu preciso fazer aquilo, enfim, todas essas coisas começaram aqui na minha mente. Eu preciso sempre estar trabalhando na minha mente, pra que eu não caia de novo e fique estressada com coisas que não precisa, sabe? Coisas simples da vida. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fui sincera aqui pra vocês, deixem aí nos comentários o que vocês acham. Vocês podem falar mal se vocês quiserem, podem concordar, espero que eu possa ter ajudado alguém também. Se você gostou, deixa um like, me segue lá no Instagram e não se esquece de se inscrever aqui no canal também. Então é isso, gente, beijinhos e até o próximo vídeo.